A expectativa de vida no Brasil tem aumentado significativamente desde a última década. Em 1940, a média de vida no Brasil era de 45 anos. Hoje em dia, em 2025, essa média já ultrapassa 76 anos. Isso é impressionante. Pensar que, ao chegarmos aos 60 anos, ainda teremos mais 3 décadas para viver, nos faz refletir. Como podemos aproveitar esse tempo extra? Nosso corpo não se preparou biologicamente para essa nova realidade. O tempo de vida aumentou rapidamente a 30 anos. Isso fez com que o ser humano ganhasse uma expectativa de vida que levaria gerações para se transformar. O envelhecimento traz consigo diversas mudanças físicas e emocionais que afetam diretamente o cotidiano. Porém, existe um mito muito comum em que os idosos estão limitados e afastados da vida ativa. Já a realidade é bem diferente, pois muitos idosos continuam a participar de atividades comunitárias, voluntariados ou até mesmo projetos próprios. Eles estão cada vez mais se adaptando a dinâmicas sociais e tecnológicas. Olá, eu sou a Maiara Coronado, eu sou gerontóloga, formada no bacharelado em gerontologia pela USP e tenho experiência com a pessoa idosa, trabalho com a área do envelhecimento há cerca de 9 anos. Para começar um pouco essa conversa, vou trazer para vocês, explicar um pouco quais são as principais mudanças ao longo do envelhecimento e que acontece aí na fase da velhice, principalmente. Bom, só para explicar, o envelhecimento ele é um processo que acontece ao longo da vida, desde que a gente nasce, alguns pesquisadores falam desde a gestação, e que trazem mudanças e que é influenciado por aspectos biopsicossociais, então biológicos, psicológicos, sociais, e também a gente não pode esquecer dos aspectos culturais, econômicos, ambientais. Então, o envelhecimento ele é multifatorial, ele é natural, vai acontecer, está acontecendo com todos nós, é irreversível, não tem volta, né? Não tem como parar de envelhecer ou voltar a ser criança, voltar a ter uma idade anterior ao que a gente tem, e ele também não é uma doença, então a gente não tem que considerar o envelhecimento e a velhice como doença. É claro que a questão da idade é algo que foi socialmente definido, e tem também a questão cronológica, né, da idade cronológica, a idade social, a idade psicológica, que eu não vou detalhar muito agora, mas tem essas diferenças, mas a gente tem que entender, ter em mente que estamos envelhecendo, vamos envelhecer e vamos chegar à fase da velhice, se não morrermos antes. E aí, quais são as principais alterações, mudanças que acontecem ao longo desse envelhecimento? O que é esperado? O que é esperado acontecer na velhice? Mesmo com o aumento da expectativa de vida, a sociedade ainda trata o envelhecimento com muito preconceito. Isso se chama etarismo. O que é o etarismo? Nada mais é do que a discriminação com base na idade da pessoa. Que isso, na realidade, está muito enraizado na nossa sociedade. As pessoas veem os idosos como fracos e vulneráveis. Que isso não é uma verdade hoje em dia. Quando chegamos aos 60 anos, temos muito mais o que aprender e passar de conhecimento adiante. Agora, voltando para essa questão do sentimento que eu comentei de inutilidade, de baixa autoestima na velhice, isso muitas vezes está atrelado ao etarismo, que é o preconceito com relação à idade. A gente vive em sociedades, né, aqui no Brasil também, em que o jovem, né, a juventude, ela é muito bem vista, ela é valorizada, e o que é velho muitas vezes tem que ser descartado, né? A pessoa mais velha é deixada de lado, é marginalizada. Então, esse preconceito pode acontecer com muitas pessoas e trazer consequências graves, como afetar a autoestima, né? O humor da pessoa, trazer sim consequências psicológicas e emocionais. E aí é importante, antes de tudo, né? Claro que é importante olhar para esse idoso que está sofrendo esse preconceito, mas o que é super urgente também é conscientizar a população com relação ao envelhecer, né, ao processo de envelhecimento e aos idosos, à fase da velhice, e desmistificar algumas questões, porque ainda associam a velhice a perdas, a doença, a algo apenas negativo. E isso não é uma verdade absoluta. A velhice, ela é uma fase muito diversificada, muito heterogênea. Cada um vai ter uma personalidade, um perfil. Existe sim uma velhice mais fragilizada, existe uma velhice mais saudável, mais ativa. Então existem diversos tipos de idosos
e a gente tem que respeitar, independente do perfil da pessoa. E aí então o que eu percebo é que falta assim ainda uma educação sobre envelhecimento para a população, para que esse cenário mude e para que os idosos sejam mais respeitados e com isso eles tenham uma qualidade de vida melhor. Então o que a gente também estuda é sobre a gerontofobia, que é essa fobia, esse medo do velho, medo do envelhecer, do envelhecimento, essa repulsa mesmo. E o quanto isso vai impactar não só as pessoas idosas, né, que já estão nessa fase, como a própria pessoa que está envelhecendo, porque com isso vai buscar de toda forma ser sempre jovem e muitas vezes o que buscam é a parte estética, externa, né, da aparência. E esquecem-se da questão interna, da saúde, de fato cuidar da sua saúde, de buscar formas de envelhecer melhor, não só pensando na aparência, mas num todo. E o que eu percebo é muito essa busca por manter a aparência jovem, mas sem se preocupar tanto de fato com a sua saúde, né? Com o seu interno. Então, a gerontofobia ela vai impactar, ela impacta a sociedade como um todo e traz sim consequências emocionais para os idosos, como eu já comentei. O etarismo está tão enraizado na nossa sociedade que nem percebemos quando somos preconceituosos. Soltamos frases como, você está velho demais para isso. Isso aí reforça a ideia de que nossa sociedade está sendo preconceituosa. Mas tratar o envelhecimento como um problema não é um caminho certo a se fazer. O envelhecer faz parte da nossa convivência, do nosso ciclo de vida. Todos vamos envelhecer, e a forma como tratamos os idosos hoje em dia é a forma que seremos tratados no futuro. Nada mais justo do que darmos o devido respeito às pessoas que passaram o conhecimento adiante e construíram a nossa sociedade. Com os avanços na medicina, nutrição e cuidados preventivos, o envelhecimento saudável no Brasil tem se tornado uma possibilidade real. Isso porque longevidade não significa viver mais, significa viver melhor. Olá, meu nome é Aline, sou nutricionista desde 2002, também sou esteticista desde 2008 e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre como envelhecer de uma forma saudável. E vou responder algumas perguntas pertinentes sobre alimentação e estética. Bom, o envelhecimento, ele é uma questão mundial. Hoje no Brasil, a gente tem um aceleramento do envelhecimento de uma maneira muito drástica. Estamos em torno aí de aproximadamente 33% da população com idosos. Temos uma meta até 2070 de aproximadamente 75 milhões de idosos, ou seja, é uma quantidade muito significativa. O que isso quer dizer? Bom, os idosos enfrentam uma condição muito diferente das pessoas mais novas. E quais são elas? Existe uma dificuldade na mastigação do idoso. Por quê? Os idosos muitas vezes não têm a dentição completa, os idosos têm uma diferença no paladar, ou seja, eles preferem alimentos mais salgados ou alimentos mais adocicados. Então, isso pode levar a uma desnutrição. A gente vê idosos bem magrinhos ou idosos mais obesos. Temos também a questão financeira, que leva muito à restrição alimentar. Então, os idosos eles vão em busca mais dos farináceos, em vez de verduras, legumes e coisas mais nutritivas. O isolamento também da questão familiar ou até mesmo a depressão faz com que os idosos não tenham a vontade de cozinhar para si próprios. Então, muitos deixam de fazer alimentação para eles mesmos e acabam ficando desnutridos, né, bem magrinhos, e levam também à falta de inanição. Então, eles ficam, por isolamento, eles acabam que entrando com baixa imunidade, aumentando aí a depressão também. Para essa situação, não existem, na verdade, alimentos que são melhores para os idosos consumirem, mas sim quais são as estratégias nutricionais mais adequadas para eles. Então, no caso, em vez de frutas cruas, seria interessante frutas cozidas. Então, quais seriam as mais interessantes? Peras, maçãs ou até mesmo abacaxi, que pode estar sendo cozido ou assado.
papinhas, verduras e hortaliças cozidas ao invés de cruas, mingau, sopas ao invés de alimentos in natura são mais indicados. Por quê? Muitos usam próteses, né? Como já havia falado da questão da falta da dentição completa. Muitos têm a disfagia, que é dor, né, ao deglutir a própria alimentação, ou até mesmo azia, queimação, ou má digestão, na questão noturna, né, que muitos fazem em questão de não se alimentar para não ter esses sintomas. Então, essas são estratégias mais assertivas que fazem uma digestão mais facilitada para o idoso. Então, deixar uma alimentação mais para o líquido, mais para o pastoso. Coar também esses alimentos ajudam, né, numa digestão mais facilitada. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a vontade de tomar água. Então, a gente não sente sede. E isso pode ser refletido nitidamente na pele. A nossa pele ela fica mais fina, mais seca, facilmente é denotado rachaduras, é uma pele mais manchada. Quando a gente faz um pragueamento nesse sentido aqui e solta e a pele tem dificuldade de voltar, a gente vê falta de elasticidade. Então, isso já é um sinal de desidratação. Boca seca, cãibra, batimento cardíaco também acelerado é um sinal de desidratação muito importante. Perda da memória também é um sinal de desidratação importante e também a questão de edemas no corpo. Quando a gente fica muito inchado, já é um sinal que a gente está hipertenso, então tem que ficar em alerta. Visualmente, a gente também consegue observar olheiras pela falta de desidratação e o olho ele fica bem mais fundo e também fica seco. Então, isso pode até atrapalhar a visão do idoso. Além de ele usar óculos, né, pela perda da visão, que gradativamente isso vai acontecendo, vai causando ardência, né? Então, ele pode estar confundindo com o clima seco, mas, na verdade, é falta de água. Assim como também vai afetando a parte cognitiva do idoso. Vai atrapalhando o raciocínio lógico, os pensamentos, então precisa aumentar. Mesmo não querendo tomar água, precisa tomar água. Então, uma dica é colocar alguns alertas no celular, né, de pelo menos a cada 1 hora lá tomar um copinho d'água para se hidratar. O volume urinário, toda vez que você perceber que ele está diminuindo, é porque o corpo está retendo líquido para poder se hidratar. Por quê? A água é o veículo que leva todos os nutrientes para dentro da célula. Então, se você diminui essa quantidade hídrica, tudo aquilo que você come, você não consegue levar para dentro dos tecidos, dos órgãos. Então, você também fica com uma metabolização um pouquinho mais lenta. Vivemos em um mundo cada vez mais digital. Pagamos contas, conversamos com familiares, agendamos negócios, tudo isso através da tecnologia. Mas, com o avançar do mundo, nós pensamos naqueles que não cresceram tão conectados. Como os idosos estão se adaptando a essa nova realidade? Um dos pontos mais importantes no processo de inclusão digital é ensinar tecnologia para os idosos. Mas como podemos lidar com isso? O primeiro é ter paciência, né? Tem muitos idosos que têm que fazer curso porque a pessoa, o parente, não tem paciência de ensinar. Então, independente da metodologia, se não tiver paciência, né, entender que aquela pessoa ela não fez parte ou não faz parte ainda do ensino tecnológico, não vai adiantar aplicar metodologia. Né? Segundo, é meio que fazer o que a gente fazia antes, é realmente anotar. Né? Você pegar ali o aplicativo que ele tem que usar e anotar o que ele precisa acessar, o que ele precisa expandir muitas vezes, né? Ou a sequência de menu. Eu acho que seria o ideal, né? Esse anotar, né? O melhor. Com o mundo cada vez se tornando mais digital, com pagamentos, agendamentos e até consultas online, como podemos convencer os idosos a se adaptar a essa nova realidade, que é essencial para a convivência e independência deles? É um movimento que não tem como ir contra hoje, né? Tudo é digital, né? Pagamento, você agendar algum serviço, tudo é digital. Então, meio que fazer ele entender que ou ele vem para esse mundo ou ele não vai conseguir fazer coisas que ele fazia antes, né? E que hoje já meio que fica ultrapassado, né? Você anotar algo no caderno, ao invés de usar uma planilha para gerenciar aquilo que você precisa, né? De repente, digamos que ele tem lá controle de finanças. Antigamente se anotava no caderno, fazia as contas por ali.
né? Isso demanda mais tempo hoje, demora. E aprender, por exemplo, a usar uma planilha hoje vai adiantar o lado, ele vai conseguir fazer previsões, ele vai conseguir colocar isso num gráfico para ter uma melhor visão do que ele pode até melhorar no empreendimento dele. Então, realmente é fazer ele entender que é um movimento que não tem como ele meio que ir contra, né? Ele vai ter que se adequar a isso. As empresas também têm um papel importante na inclusão digital, como a criação de aplicativos mais acessíveis. Como as interfaces difíceis podem impactar o uso da tecnologia pelos idosos? Ele poderia fazer interface voltada para a pessoa assim, que tem ali alguma deficiência, né? Alguma coisa assim com relação a tamanho de letra, né? Cores, né? Eu tive uma experiência recente com aplicativo de banco, né? Não vou falar o banco, mas um aplicativo de banco onde minha mãe queria fazer um Pix e do nada alterou tudo, modificou tudo. E é isso que eu estava falando, tinha que expandir, tinha que movimentar. Então o ideal seria o aplicativo deixar tudo mais claro, nem que seja uma lista mesmo que a pessoa tem que fazer, ao invés dela tendo que ficar indo por caminhos e mais caminhos até chegar naquilo, né? Acho que seria o ideal. A iniciativa deles também é muito importante quando eles procuram curso. O que mais busca aprender é algo pessoal ou para o mercado de trabalho? Eles queriam meio que gerenciar melhor o seu empreendimento, né? Conseguir fazer contas, conseguir fazer cálculo, né? Sair um pouco do caderno. E aí eles quiseram vir aprender Excel para poder meio que ter uma visão melhor e gerenciar isso, conseguir fazer gráfico, né? Para não tirar do caderno realmente, né? Aquilo que eles faziam antes que demanda tempo. Então deixar algo mais automático, conseguir gerenciar melhor. Já teve outros que vieram porque queriam uma renda extra, então vieram aprender, por exemplo, fazer manutenção no próprio computador, para não ter que pedir para outra pessoa fazer manutenção. Então aprender a como montar o computador, ou comprar as peças, ou para não ser, vamos dizer assim, enganado, né? Ou então para realmente conseguir mexer e trocar peça no próprio PC, sem depender de outra pessoa. O mercado de trabalho no Brasil tem sido tradicionalmente fechado para a população idosa. No entanto, há uma crescente conscientização sobre a necessidade da sabedoria e experiência trazida pelos mais velhos. Empresas e organizações estão percebendo que a diversidade etária é benéfica para o ambiente corporativo, pois podem reduzir a quantia monetária e otimizar tempo, evitando fazer processos seletivos. O meu nome é Paulo Prado dos Santos, eu trabalho no Senac desde 2011, portanto já são 14 anos, e atuo na área de gestão e negócios. Paulo, com a sua convivência no mercado de trabalho, tendo essas experiências, como você se desafia a continuar no mercado de trabalho? Como você vê os idosos se desafiando para manter no mercado de trabalho? Uma pessoa idosa continuar trabalhando, o principal desafio é a atualização. Primeiro, você tem que estar aberto para o novo. Você não pode ter assim preguiça e não pode ter também assim limites. Quem faz o limite somos nós. Eu sempre falo que a pessoa, todo mundo tem capacidades. E o segredo é você estar sempre aberto para o novo. O mercado de trabalho hoje, ele mudou bastante em relação a alguns anos atrás. A área em que eu atuo, ela está sempre se renovando. Vou dar um exemplo do marketing. O marketing de 50 anos atrás e o marketing de hoje. Hoje é um marketing digital. O marketing digital, ele obedece uma outra lógica. Como que uma pessoa que se formou há 50 anos atrás pode atuar num curso técnico do Senac, ministrando aulas que são bem modernas? Então o segredo é reciclagem. O Senac, ele apoia isso, ele dá para o professor toda a condição dele poder fazer a reciclagem, mas depende muito de você se colocar à disposição. Se você ficar num canto, encostado, achando que vai ficar aqui 50 anos, esquece. O segredo é você estar sempre pronto para fazer reciclagem. Você acredita que a experiência dos idosos no mercado de trabalho é reconhecida pelas empresas? Uma das razões de eu estar aqui é a minha bagagem profissional. Então, por exemplo, formação, todo professor que passa pelo processo de recrutamento, ele tem que ter formação. Isso é básico. Agora, o que é que ele traz? A bagagem que ele traz. Nas aulas, eu costumo usar sempre exemplos daquilo que eu já fiz. Então, se eu estou dando um assunto de logística, certa vez eu estava numa empresa, então se certa vez eu estava numa empresa, ilustra a aula. Fica como um case, como um estudo de caso. Se você se ater simplesmente à matéria que você está dando, fica muito artificial, fica muito teórico.
Então, eu acho assim, a experiência que você traz do mercado de trabalho para a sala de aula agrega bastante. E eu noto que quando eu faço isso, eu estimulo que os alunos façam o mesmo. Geralmente, numa sala de aula, você tem alunos bem jovens e alunos que já têm uma certa trajetória. Quando você fala para eles que essa trajetória agrega, a gente incentiva que o aluno sempre traga para a sala, e aí, vocês têm alguma situação que vocês possam agregar na nossa aula? E, então, respondendo a pergunta, a ideia de você ter uma experiência, uma trajetória aplicada na sua prática, sempre faz com que você pegue a teoria e você adapte para aquilo que se faz nas empresas. O que motiva você a continuar trabalhando ou a querer se manter ativo profissionalmente? Uma coisa que agrega muito, que motiva muito, primeiro, é a capacidade de transformação. Você que fala isso pode parecer muito romântico. Eu acho que a função do professor, ela transforma vidas. Eu acredito realmente nisso. Não é só uma questão de pagar boletos. Eu sou aposentado já. Eu já sou aposentado. Eu poderia estar vendo sessão da tarde. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Jogando dominó na praça. Mas eu acho que se eu tenho alguma coisa a contribuir, é exatamente estar aqui e passar para vocês que são bem jovens um pouco do que eu já fui. Eu já tive cabelo preto também, né? E já tive sonhos também. E sabe qual é o meu sonho hoje? Formar mais turmas. Enquanto o Senac me deixar aqui, enquanto eu achar que eu ainda tenho condições, e o TIC e o TEC estiverem conversando, por enquanto eles estão conversando aqui dentro, eu vou ter imenso prazer de fazer. Então o que me motiva é transformação. Cada turma que vem aqui no auditório e se forma, para nós é um motivo de muita alegria. O aluno como ele começou e o aluno como ele está saindo. Quais são os conselhos que você daria para idosos que desejam continuar no mercado de trabalho ou até mesmo empreender? Para as pessoas que estão no mercado de trabalho, idosas, e desejam continuar, o segredo é não pare de estudar. Sempre há espaço para você fazer alguma formação. Seja um assunto novo, seja uma tecnologia nova, seja uma tendência do mercado. Quem cria limites somos nós mesmos. Mesmo que as pessoas falem assim, mas você não vai conseguir, isso daí está acima da sua capacidade. Eu acho que a gente deve ter a consciência de que o nosso cérebro é curioso. Conforme você vai estimulando, ele vai sempre tendo, nesse desafio, você sempre vai absorvendo mais coisas. Não existe overdose de conhecimento. Eu não conheço ninguém que morreu de overdose de conhecimento. Então é sempre bom você poder trazer novas coisas, colocar isso em prática. Acho que além de motivar você, faz com que você se mantenha. Então, por exemplo, eu quero continuar aqui mais alguns anos, mas para isso eu vou ter que investir na minha reciclagem. Então o segredo é, não pare de estudar. Tenha sempre em mente que você tem que estar sempre aberto para o novo. Já psicologicamente, né, com relação à parte emocional, isso vai depender de cada um, mas no geral, pensando, por exemplo, na fase da aposentadoria, muitas pessoas que se aposentam podem começar a ter sentimentos de tristeza, de inutilidade, de não saberem muito bem o que fazer com esse tempo livre, de não terem planejado essa parte da vida, né? Esse momento da vida, de não terem feito mesmo um planejamento. Então, quando se veem aposentadas, pensam, o que eu vou fazer agora sem o meu trabalho? E isso pode acarretar consequências emocionais, psicológicas, trazendo tristeza, apatia, ansiedade. E aí, se não for bem cuidado, não tiver atenção com isso, pode se agravar para um quadro depressivo. E com certeza isso afeta a autoestima da pessoa, porque ao longo da vida se dedicou tanto a um trabalho, tanto a algo externo, que quando se vê sem isso, acaba se sentindo um pouco perdido. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse planejamento para a aposentadoria, essa preparação, para a gente pensar, bom, sem o meu trabalho, o que eu sou, o que eu quero ser? Então, explorar aí, às vezes, novos hobbies, sonhos, né, vontades que foram deixados para depois, às vezes, né, quer aprender uma língua nova, um instrumento, uma arte, e antes não tinha tempo, então aproveitar esse tempo da aposentadoria para fazer coisas que a gente foi deixando para depois ao longo da vida. E aí é muito importante ressignificar essa fase, trazer um novo significado para essa fase da aposentadoria,
para que não afete a autoestima, né, negativamente, para que não traga esses sentimentos de inutilidade, de tristeza e de ansiedade. O futuro da longevidade está em nossas mãos. Cabe a nós garantirmos que, independente da idade, todos tenham uma vida saudável, plena e digna. Vamos continuar a luta pela inclusão, pela dignidade e pelo respeito ao direito dos idosos.